O estudo de hoje nos conduz ao exame das questões de número 718 a 727 do Livro dos Espíritos. Estamos tratando na parte terceira, que cuida das leis morais, da lei de conservação. Particularmente hoje, nosso exame se concentrará na temática das privações voluntárias, das mortificações. A mortificação é vista pela teologia católica como uma forma de ascetismo, um meio de ajudar as pessoas a viver de forma virtuosa e santa. É uma antiga prática que consiste em realizar um sacrifício mental ou físico por amor a Deus, com o objetivo de se unir à paixão e à cruz de Jesus Cristo e, portanto, com o objetivo de participar na redenção. Na teologia protestante, a mortificação implica renúncia de desejos tipicamente relacionados à autossatisfação. Se formos à carta de Paulo aos Colossenses, encontraremos no capítulo 3, o versículo 5, que diz: a fornicação, a imundícia, a paixão, a má concupiscência e a avareza devem ser eliminadas. A teologia protestante não se refere ao sacrifício físico. Adolf Thackeray define a mortificação como sendo a luta contra as más inclinações para submetê-las à vontade e esta a Deus. Esta prática, segundo ele nos ensina, pertence ao patrimônio espiritual da Igreja. Francisco de Assis, São Bento, Tomás Moros, Paulo VI, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Lúcia de Fátima e até mesmo o teólogo suíço e ex-jesuíta Hans Urs von Balthasar são alguns dentre os muitos monges, religiosos e leigos que a praticaram e ainda a praticam com sentido cristão. O fundamento dogmático do oferecimento como vítima de expiação para a salvação das almas ou por qualquer outro motivo sobrenatural, reparar a glória de Deus ultrajada, liberar almas do purgatório ou atrair a misericórdia divina sobre uma alma determinada, está na solidariedade sobrenatural estabelecida por Deus entre todos os membros do corpo místico de Cristo, atuais ou em potência. Do exame da questão profunda ligada a esta prática, a doutrina espírita nos traz lições extremamente úteis. Na questão de número 718 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E a resposta é evidente: sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Seria então, na 719, aduz o codificador, digno de censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena
à procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Meus amigos, o exame das duas questões revela uma outra visão acerca da matéria por parte dos espíritos. Se aqui, ao abrirmos o nosso estudo, apontamos a ocorrência de informações de natureza teológica, dando como viável e agradável a Deus a prática de certas posturas, a adoção de certas limitações, no sentido de revelar ou uma privação voluntária ou mesmo uma mortificação, vêm-nos os espíritos, preocupados que são com a edificação do homem, o espírito reencarnado, para nos advertir acerca dos verdadeiros objetivos que norteiam este processo. Assim, ao nos lembrar que sem força e saúde não nos é possível o trabalho, lei moral por excelência, sob a qual já tivemos a oportunidade de nos reportar, fica evidente que aquele que trabalha tem o desejo e até mesmo o direito de buscar o seu bem-estar e o bem-estar daqueles que o cercam. Prestemos bem a atenção, porque procurar o bem-estar não é algo condenável. Pelo contrário, traz em si a revelação de que estamos efetivamente bem aproveitando a oportunidade que nos é dada. Toda a censura recai, porém, na questão do abuso e, particularmente, naquele bem-estar obtido à custa de outrem, de maneira que nós, em o buscando, estejamos prejudicando aqueles que nos cercam. Na questão de número 720, uma das mais ricas dentro da temática objeto aqui das nossas reflexões, questiona o codificador se são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária. A resposta que os espíritos oferecem me parece deva ter causado, não no codificador, porque espírito lúcido que é, certamente de muito compreendia a relevância de bem aproveitarmos o processo reencarnatório, mas causou, e às vezes até hoje ainda causa espécie, àqueles que travam um contato com o ensinamento espírita. Porque o que dizem aqueles que vieram nos esclarecer acerca da nossa real necessidade de progredir: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Percebam, nós não estamos mais falando da necessidade de mortificar-nos, de impedir, de impor-nos restrições, mas de sairmos de nós mesmos e irmos buscar no amparo ao próximo a razão de ser das nossas existências. Daí porque, ao aduzir uma questão complementar, na 720A, o codificador quer saber se haverão privações voluntárias que sejam meritórias. E aí os espíritos o elucidam. Assim, a privação dos gozos inúteis
porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Será na linguagem mais atualizada dos nossos dias, buscar enganar-se, porque a providência nenhum de nós enganará. Em O Livro dos Espíritos, nós encontraremos várias pistas acerca da visão que as entidades envolvidas no processo de elaboração do Livro dos Espíritos guardam sobre o assunto. E em todas as manifestações há uma coerência reveladora de que as respostas têm mesmo uma articulação, têm mesmo um propósito. Na questão de número 770, na Lei de Sociedade, ao abordar a prática do insulamento, do isolamento, Kardec pergunta o que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo é a resposta dada. Mas, aduz ele, não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Expiação, pela ótica espírita, é a pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante, como sofrimento físico no estado de encarnado. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são ao mesmo tempo provas para o futuro e expiação para o passado. Isso consta do vocabulário espírita, nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, mas a resposta àquela questão dita por Kardec é muito mais clara. Fazer mais bem do que o mal feito é a melhor expiação. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, se isola, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Percebam que dos exames feitos até agora despontam o destaque das leis como a do trabalho, a da conservação, a do amor e caridade, mostrando-nos a grandiosidade com que o tema é atacado, é analisado. Não se trata de impor a alguém limitações, sejam elas de que natureza for, com o intuito de agradar a Deus, mas de nos convidar a uma outra visão, a visão daqueles que, eventualmente, querendo melhorar-se, vão em busca do próximo. É do texto. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório, pois, é resistir às tentações. Na questão de número 1000, que está lá contida na parte quarta das Esperanças e Consolações, o capítulo é o 2, das penas e gozos futuros, versa a temática acerca da expiação e arrependimento. Já desde esta vida, podemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, respondem-nos eles, reparando-as, mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor
a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o silício suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Para nos esclarecer profundamente, só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornam inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Vejamos e paremos para refletir. Para o homem viril dos nossos tempos, o homem que não aceita imposições religiosas sem sentido, mortificações que poderiam estar presentes para o ideário de épocas que já estão superadas, a doutrina espírita traz um novo e verdadeiro sentido, resgatando inúmeras das prescrições que Jesus nos havia legado, quando por mais de uma oportunidade, censurado por aqueles preocupados com a observância de práticas exteriores, destacava que é o interior que revela o que em nós domina. Os gestos externos, as mortificações, eventualmente as imposições de natureza privacional, isto muito pouco pode nos acrescentar, porque é necessário que vençamos ao nosso orgulho, que sejamos humildes e não na humildade aparente, mas na humildade reveladora da nossa maturidade. A questão de número 721 questiona as entidades acerca de ser meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio dos diversos povos. O ascetismo, esta prática de impor-se restrições de natureza física, para assim tornar-se melhor, tornar-se agradável aos olhos da divindade. Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la, privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação segundo a caridade cristã. Observemos, pois, a clareza do ensinamento que nos quer o tempo todo convidar à ascensão, à melhoria. Seria extremamente lógico se encontrássemos no ensinamento espírita informações no sentido de que a prática de privações e mortificações nos tornaria melhor. Eu disse lógico, mas na verdade seria ilógico, porque as privações e mortificações dizem respeito muitas vezes ao físico, e os espíritos não se cansam de nos ensinar que
para a jornada evolutiva, o físico representa a roupa. Íntegro é o espírito, que vez ou outra torna as faces materiais dos mundos para, com uma nova roupagem, encetar este processo da sua melhoria. Somos todos, pois, instados a mortificações que nos levem a ser menos viciosos, praticar muito mais o bem do que o mal. Na 722, será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? E aí vamos encontrar práticas que muitas vezes atestam comportamentos de natureza religiosa disseminados em larga escala. Dizem-nos os Espíritos: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Vejamos, apresentar algo como emanado de Deus, na figura feliz da imagem criada por Hermínio Correia de Miranda em sua obra Os Procuradores de Deus, aqueles que ostentam a qualidade de intermediários entre os homens e a divindade, e o fazem, segundo às vezes costumamos dizer brincando, sem apresentar o instrumento de mandato, não passa de uma postura infelizmente equivocada. Pois que se Deus nos deu a oportunidade de ter acesso a todas as obras da natureza, não é possível que a interdição venha a ser uma recomendação de natureza divina. Os espíritas sabemos que ainda estamos longe de entender o que vem a ser a divindade, a inteligência suprema, a causa primeira da questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Mas dão-nos a advertência: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. A alimentação animal surge aqui, então, como uma questão muito óbvia, porque Kardec, que está ali a obter dos espíritos informações sobre as práticas, às vezes interditas para determinadas nações, determinados conglomerados humanos, não tem dúvida em questioná-los. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? E a resposta é muito clara. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem de se alimentar conforme o reclame a sua organização. Na Revista Espírita do ano de 1863, o mês é o de dezembro, há uma instrução dos espíritos sobre a alimentação do homem. Foi dada por Lamennais, sendo médium o senhor Didier. Foi dada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 4 de julho de 1862 e diz-nos o seguinte: o sacrifício da carne foi severamente condenado pelos grandes filósofos da antiguidade. O espírito elevado revolta-se à ideia do sangue e, sobretudo, à ideia
de que o sangue é agradável à divindade. Notai bem que aqui não se trata de sacrifícios humanos, mas unicamente de animais oferecidos em holocausto. Quando Cristo veio anunciar a Boa Nova, não ordenou sacrifícios de sangue, porquanto ocupou-se unicamente do Espírito. Os grandes sábios da antiguidade igualmente tinham horror a esse tipo de sacrifícios e eles próprios só se alimentavam de frutos e raízes. Na terra, os encarnados, porém, têm uma missão a cumprir. Eles têm o espírito, que deve ser nutrido pelo espírito, e o corpo, que deve ser nutrido com a matéria. Mas a natureza da matéria influi, compreende-se facilmente, sobre a densidade do corpo e, em consequência, sobre as manifestações do espírito. Os temperamentos naturalmente muito fortes para viver, como os anacoretas, fazem bem, porque o esquecimento da carne leva mais facilmente à meditação e à prece. Mas para viver assim, geralmente seria necessário uma natureza mais espiritualizada que a vossa, o que é impossível com as condições terrestres, e como antes de tudo, a natureza jamais age contra o bom senso, é impossível ao homem submeter-se impunemente a essas privações. É possível ser bom cristão e bom espírita e comer a seu gosto, desde que se seja uma pessoa razoável. É uma questão algo leviana para os nossos estudos, mas não menos útil e proveitosa. Lamennais nos advertindo. Em A Gênese, quando analisa no capítulo 3 a temática do bem e o mal, a destruição dos seres vivos uns pelos outros, no item de número 24, informa-nos Allan Kardec. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, em os quais a inteligência ainda não substitui o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, à necessidade que experimenta de dominar. Por isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto, que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas nessa ocasião, a luta, de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual.
O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Na questão de número 724, será meritório abster-se o homem de alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Se levarmos em conta o alcance do termo expiação, para a doutrina espírita, podemos inferir a resposta: sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Há 3 ou 4 questões atrás já ouvimos sobre isto. Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais méritos tereis. É esta a recomendação. Se queremos ser melhores, longe de nos impormos privações e mortificações, devemos procurar sair de nós, amparando aqueles que precisam da nossa intervenção. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A questão de número 725 recebe dos espíritos, antes de uma resposta, uma outra indagação. A que propósito semelhante pergunta? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque, ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para Ele a alma, obedecendo-lhe à lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Na 726, visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Olha a inteligência da questão. Os sofrimentos naturais, vem a resposta, são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Vocês percebem o tempo todo Kardec busca, ao questionar os espíritos, encontrar pontos contraditórios nas respostas. Ele, através do exame acurado da temática a que se dispõe a debater, tenta, no exame destas mesmas questões, identificar pontos em que o ensinamento possa vir a se mostrar contraditório, porque se assim fosse, ele os rejeitaria, ele os esqueceria. Não podemos jamais nos esquecer das suas advertências. É importante, diz-nos ele, estar atento ao que ouvimos, ao que lemos, em partindo dos espíritos, porque há mérito em rejeitar 99 verdades para não deixar passar um único erro. O erro pode nos fazer perder o norte, e é por isto que, vez ou outra, ele vai aos espíritos e volta à temática por outro ângulo, tentando desta forma buscar o esclarecimento aprofundado. É o que a questão revela, e a resposta, que se faz completada por outras informações, deixa muito evidente que não há contradição na orientação dada. Os sofrimentos voluntários de nada servem
quando não concorrem para o bem de outrem? Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? E antes que alguém vá aduzir qualquer dúvida, eles vêm ensinar: vistam o indigente, consolem o que choram, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Peço licença para ser repetitivo. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo, tais os preceitos da doutrina espírita, que, reunindo ensino ao exame da realidade da vida além túmulo, nos permite entender a dimensão dos conhecimentos ofertados, a real dimensão. Na Revista Espírita, esta nossa companheira frequente das atividades expositivas, havia sempre, não em todos os números, mas num número expressivo deles, uma sessão intitulada Palestras Familiares de Além Túmulo. Aquela do mês de maio de 1860, a que vamos nos reportar agora, traz como título a comunicação de uma convulsionária. Diz-nos Kardec: tendo as circunstâncias permitido contato com a filha de uma das principais convulsionárias de Saint-Médard, foi possível recolher sobre essa espécie de seita, algumas informações particulares. Assim, nada há de exagerado no que se relata sobre as torturas a que voluntariamente se submetiam os fanáticos. Sabe que uma das provas denominadas grandes socorros consistia em sofrer a crucificação e todos os sofrimentos da paixão do Cristo. A pessoa de quem falamos, e que só faleceu em 1830, ainda tinha nas marcas dos golpes de lança, ainda tinha nas mãos os furos feitos pelos pregos que haviam servido para suspendê-la à cruz, e no lado as marcas dos golpes de lança que havia recebido. Ela escondia cuidadosamente esses estigmas do fanatismo e sempre tinha evitado explicá-los aos filhos. É conhecida na história das convulsionárias sob um pseudônimo que calaremos, pelos motivos que revelaremos oportunamente. A conversa que segue ocorreu em presença de sua filha, que a desejou. Dela suprimiu Kardec particularidades íntimas que não interessariam a estranhos e que foram, sobretudo para a filha, uma incontestável prova de identidade. Feita a evocação, dentro daquele processo que já tivemos a chance de aqui analisar e que é peculiar ao trabalho desenvolvido pelo codificador sob o amparo da equipe do Espírito de Verdade, encontramos o seguinte: há muito tempo desejo conversar convosco. Qual o motivo que vos levava a conversar comigo? Sei apreciar vossos trabalhos, a despeito do que possais pensar de minhas crenças. Diz o codificador então: vedes aqui a senhora sua filha? Foi sobretudo ela que quis conversar convosco,
e ficaremos encantados de aproveitar o ensejo para nossa instrução. Sim, responde ela, uma mãe sempre vê seus filhos. E ele então começa a perquirir, levando em conta que está conversando com alguém que, enquanto na existência, optou por um caminho de mortificação, um caminho de privações rudes, cruéis mesmo, para a época e para qualquer dos dias, já que aprendemos que a conservação é uma necessidade. E ele então lhe indaga sem perder tempo: sois feliz como espírito? Sim e não é a resposta, porque poderia ter feito melhor, mas Deus leva em conta a minha ignorância. Lembrai-vos então, pois, perfeitamente da última existência. Claro, eu teria muita coisa a vos dizer, mas orai por mim, a fim de que isto me seja permitido. As torturas a que vos submetestes vos elevaram e tornaram mais feliz como espírito? Não me fizeram mal, responde ela, mas não me ajudaram a avançar como inteligência. Sem entender, ele vai um pouco mais além. Peço-vos a fineza de ser precisa. Pergunto se aquilo vos foi levado à conta de mérito. Direi que tendes um item no Livro dos Espíritos que dá a resposta geral. Quanto a mim, eu era uma pobre fanática. Ele então tem certeza que ela está aludindo à resposta da questão que estamos examinando, a 726, e diz-lhe então o seguinte: esse item diz que o mérito dos sofrimentos voluntários está na razão da utilidade resultante para o próximo. Ora, os das convulsionárias não tinham, segundo creio, senão um fim puramente pessoal. E eis a resposta: era geralmente pessoal. E se jamais falei disso a meus filhos, foi porque compreendia vagamente que não era aquele o verdadeiro caminho. Outras tantas questões, meus amigos, são apresentadas àquela colaboradora, e ela cuida de atendê-las, de respondê-las dentro do seu discernimento. Mas em momento algum as observações que faz, as deduções que apresenta, contrariam a riqueza do ensinamento que a todos nós hoje é dado percorrer em nossos estudos e reflexões. Bastaria que agregássemos ao texto da questão de número 726 do Livro dos Espíritos o contido em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, Bem-aventurados, ou como aqui já dissemos, em marcha os aflitos, para ver em instruções destes mesmos companheiros uma comunicação riquíssima de um espírito que se afirma ser um anjo guardião, dada em Paris no ano de 1863, sob a denominação Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. No conjunto dos parágrafos que integram aquela comunicação, é importante que destaquemos os seguintes: grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige o Cristo.
Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Logo, meus amigos, a comunicação volta à temática espírita em toda a sua grandiosidade, para nos dizer muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixai os vossos aposentos perfumados para irdes a amansar da infecta levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício, o verdadeiro e abençoado cilício. Repitamos, se mortificações devem ser feitas, elas vão no sentido de dar ao nosso espírito a grandiosidade que precisa, e no meu caso particular, está tão longe de vir a obter. Fechando o contexto das questões, a de número 727 indaga: uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? Contra os perigos e os sofrimentos, respondem as entidades, é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. O que encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 17, na instrução cuidar do corpo e do espírito, nada mais é do que o reforço de tal posicionamento. Naquela página rica, ditada por Jorge, espírito protetor, em Paris, no ano de 1863, o item de número 11 daquele capítulo diz: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em estado perfeito. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões
e as suas necessidades tão diferentes, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio, pelos acidentes, o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não! A perfeição não está nisso, está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Encerramos o nosso estudo de hoje recorrendo mais uma vez a Emmanuel, o grande amigo, que através de outra grande figura, caríssima a todos nós, Francisco Cândido Xavier, nos relega na obra Religião dos Espíritos uma página muito interessante. Cada hora, fase de cada hora, um poema de amor. Renúncia vazia, terra seca, oração sem serviço, candeia apagada. Alegria sem trabalho, flor sem proveito. Cultura sem caridade, árvore estéril. Sermão sem exemplo, trovoada sem chuva. Tribuna sem suor, esquife sonoro. Inteligência trancada, uma luz no deserto. Vida sem ação, não passa de enterro lento. Filosofia sem bondade, conversa vã. Talento oculto, fonte escondida. Fé parada, vaso inútil. Virtude sem movimento, ninho morto. Lição sem obras, museu de ideias. Repara, meu querido irmão, minha querida irmã, os recursos de que dispões. Temos pensamento nobre, conhecimento superior, raciocínio pronto, diretrizes claras, ouvidos percussientes, olhos iluminados, verbo fácil, movimentos livres, mãos seguras, pés hábeis. Não nos afeiçoemos a mortificações improfícuas. Cada criatura onde passa deixa o próprio reflexo. Só a inércia vagueia no mundo como sombra na própria sombra.
Tu, porém, deves caminhar à afeição do raio solar, dissipando as trevas. Cada hora podes fazer a dor menos amarga. Cada hora podes fazer a luta mais construtiva. Imensos são os males do mundo, não os agraves com o desespero. Enormes são as mágoas dos outros, não as multipliques com o fel da reprovação. Onde estiveres, restaura, conserta, alivia, ampara e desculpa. Em qualquer circunstância, recorda-te de Jesus, que passou entre os homens entendendo e ajudando. E ainda mesmo, quando se viu condenado sem culpa pelos mesmos homens aos quais servia, partiu para a morte, perdoando e amando. Torturado na cruz, sim, mas de braços abertos. Os mesmos braços abertos que todos deveremos mostrar na construção de um mundo melhor a partir das nossas atitudes para com o próximo, onde quer que estejamos, nas circunstâncias em que se nos apresentarem oportunidades para concretizá-lo. A paz seja com todos.